Oi, gente, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do cotidiano. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o domínio de todas as coisas, dominar sobre todas as coisas, tá? Sejam bem-vindos, coloquem as suas perguntas e se vocês tiverem algum comentário e tal, na medida do possível eu vou falando aqui, tá bom? E que Deus vá nos orientando, né, como sempre, em todas as coisas. E eu recomendo que você sempre peça a Deus para que Ele te oriente sobre isso, tá? Você não precisa acreditar em mim nem em mais ninguém, mas peça a Deus que Ele mesmo vai ser responsável por te guiar a toda a verdade, tá bom? Vamos lá. Eu vou começando à medida que o pessoal vai entrando e sempre fica gravado. Gente, vamos lá. Domine sobre todas as coisas. O domínio, ele é um mandamento de Deus desde a fundação do mundo, tá? Se você for lá em Gênesis 1, Gênesis 1, verso 27, eu fui até no 2 para explicar um pouquinho para vocês como que é a formação da alma. Mas lá em Gênesis 1, versículo 27, fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Olha só o mandamento de Deus, mandando a gente se multiplicar. Encham e subjuguem a terra. O que é você subjugar alguma coisa? É você ter domínio sobre ela. É você colocar essas coisas debaixo dos seus pés. É você mandar e elas serem mandadas. Aí fala: dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, todos os animais que movem pela terra. Ou seja, o domínio de todas as coisas da terra é um mandamento de Deus. Ele criou todas as coisas para estar debaixo dos nossos pés. E aí eu te pergunto, é isso que está acontecendo na sua vida? Pois é. Então esse é um mandamento divino, e se você está vivendo conforme o mandamento de Deus, as leis de Deus, as orientações de Deus, é isso que você vive. Se você não está tendo isso como fruto, como resultado da sua vida, das suas ações, significa que você não está vivendo verdades e orientações e mandamentos de Deus. Tá? Então, isso é um dos grandes enganos que a gente precisa tirar. Quando a gente fala sobre dominar sobre todas as coisas, a gente tem 3 esferas, que é o domínio do corpo, da alma e do espírito. Nós somos essas 3 coisas, né? Essas 3 partes. Nós somos triunos, assim como Deus é triuno. Ele é 3 em 1, né? Não é que são duas, não é que é um terço de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um é um e os 3 juntos formam um. Assim como a gente junto com Cristo é um e junto com Deus Pai é um, formamos todos juntos um só corpo. O que aconteceu? Lá em Gênesis 2, Deus fala, isso é muito lindo. A primeira vez que eu entendi isso aqui, eu chorei. Fala assim em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Imagina, Deus ele estava criando o mundo, ele falava as coisas e as coisas falavam aquilo que ele queria que fosse criado e aquilo vinha. Mas o homem, ele se deu ao trabalho de pegar lá o pó da terra e moldar com a própria mão. Dado carinho, olha o nível do carinho, do amor da obra dele, né? E ele fala assim: e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu vou confessar para vocês que quando eu meditei nisso, Deus me deu um entendimento, na hora eu respirei. E eu entendi aquela vida entrando em nós. Quando Deus soprou no homem, ele soprou o espírito dele, o espírito que traz vida. É engraçado que Deus o tempo todo nos ensina que a única coisa que nos traz vida é o espírito, né? O espírito dele. O tempo todo na Bíblia ele ensina isso. E quando ele soprou na narina do homem, naquele barro que ele tinha formado, então tinha um barro que ele formou um bonequinho, ele soprou o espírito, deu-lhe vida. Quando o espírito dele bateu no corpo, formou-se a alma. E isso é tão interessante que tudo que vem, volta. Né? Na natureza, Lavoisier já fala, né? O pai da química moderna. Ele fala assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E ele só evidenciou, ele trouxe para uma linguagem comum, né, aos seres humanos, inclusive aos ímpios, aquilo que já é um princípio de Deus. Aqui na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que acontece?
Quando Cristo foi crucificado, na hora que ele vai entregar a vida dele, né? Ele vira assim: Pai, entrego a ti o meu espírito. Porque o espírito foi dado por Deus e o espírito retorna a Deus. O nosso corpo, quando nós morremos, Deus já falou, vai ser retornado ao pó, porque do pó você veio, do barro. E a alma? E a alma? Gente, a alma é a sede das nossas emoções, é a nossa identidade. Deus formou um monte de bonequinho, Ele criou cada um de nós, né? Ele nos moldou lá, fez os filhinhos, soprou o espírito de vida e Ele fez um a um. Ele não fez em série, Ele fez um a um. Cada um aqui foi formado por Deus. A coisa mais linda. Tem uma musiquinha ali. Mas enfim. E aí, depois que Ele fez isso... que Ele criou cada uma dessas almas e tudo mais, para onde que vai a alma? É a sua decisão, é quem você é, a sua identidade. É a sede das suas emoções, dos seus pensamentos, é quem você é. E depois que nós morremos, você pode ter 2 destinos, ou o céu ou o inferno. Esse, quem decide é você. Deus deu você para você mesmo. Você decide o seu destino. Você decide quem você vai ouvir, né? Então, quando a gente fala sobre domínio de todas as coisas, é importante a gente ter esse entendimento, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, do mesmo modo que Ele deu para os anjos. Os únicos que falharam em manifestar a glória de Deus foram os anjos e fomos nós. O resto manifesta a glória de Deus, tá? Então, primeira coisa, o domínio é um mandamento de Deus. Desde a fundação do mundo, eu li aqui para você em Gênesis. E a gente tem também o domínio do Espírito. Quando você vai lá em Efésios, cadê? Você vai em Efésios 1:3, ele explica que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, tá? Nós temos acesso a todas essas bênçãos por meio de Cristo Jesus, tá bom? E se você observar, a alma, ela vai pender, ela sempre vai tomar algum tipo de decisão. Você tem seus desejos, tem anseios, tem seus sentimentos, tem seus pensamentos. E ela vai escolher um dos 2 lados, ou a carne, ou o corpo, ou a matéria, ou o espírito. E a gente sabe que o que a gente vive hoje, as nossas escolhas, o que a gente tem aqui fora, na verdade, são escolhas interiores, daquilo que a gente faz aqui dentro. O exterior, ele é reflexo do interior. Você conhece a árvore pelos frutos. Não adianta, como que você sabe que um pé é de limão? Porque você tem ali os frutos que são os limões. Não é o limão que faz a semente. Você sabe que aquele pé é de limão por causa dos frutos, ou seja, a semente que originou aquela árvore é uma semente de limão. Da mesma forma, você sabe que é uma macieira por causa dos frutos da maçã. Então você sabe que a semente que originou aquela árvore é uma semente de maçã. Agora, o que acontece? Muitos de nós estamos querendo dominar primeiro, gerar frutos de domínio, sendo que as nossas sementes não são de domínio, de dominadores, mas de dominados. Sementes de dominados. Entenda que aquilo, os frutos, o que você tem, é resultado daquilo que você opta fazer na sua vida. É resultado das suas ações. O tipo de casamento, relacionamento conjugal, o envolvimento que você tem é fruto das suas ações, das suas escolhas. O dinheiro que você tem hoje na sua conta é fruto das suas próprias decisões. A carreira que você segue hoje na sua vida é fruto das suas decisões, sejam elas conscientes ou inconscientes. Agora, suas decisões, as decisões que você toma, elas são baseadas em que semente? E é esse o ponto que eu quero chegar. O domínio é um mandamento de Deus, uma premissa, uma coisa que que o próprio Deus já colocou em nós. Vem do Espírito dele. Vem do Espírito dele. E a carne, o barro, que é o que ele fala, domine sobre todas as coisas, e quando ele fala sobre as coisas, são as coisas naturais, isso aqui também é natural. Isso aqui vai voltar para a terra, porque isso é terra. Você também tem que ter domínio sobre isso. Agora, o que acontece na hora que a gente vai tomar a decisão? A decisão que se inclina e se pende para a carne, pro barro, pro pó. E quando você é inclinado para a carne, para o barro, para o pó, aquilo que devia estar debaixo do seu domínio passa a te dominar. E aí, por que você não domina sobre as coisas? Porque aquilo que deveria ser o seu escravo torna-se o seu senhor.
E é por isso que você não domina sobre todas as coisas. É por causa disso. Ai, gente, esse negócio do diabo, cara. O diabo não tem tanto poder assim. Ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. O que habita em você é maior do que o que habita no mundo, o que está no mundo. Ele é muito maior. Ele, inclusive, foi Deus que criou Lúcifer. Lúcifer é a criação de Deus. E Deus habita em você. Habita em você. Lúcifer, ele não precisa necessariamente entrar nas pessoas. Basta que ele jogue uma ideia na sua carne, que é fraca, e a sua alma se inclina para a carne, aceita aquela ideia e você é dominado pela mentalidade luciferana ou satânica. Simples assim. E aí você entra no jugo, no domínio da carne e de Satanás. É simples, é simples. A ideia de Lúcifer, ele quer ser Deus nessa terra. Ele quer ser Deus, ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. E ele é um cara extremamente egoísta, não tem família, ele gosta das coisas materiais, ele não queria estar sob a dependência e domínio de Deus, ele não queria ser direcionado por Deus. E qual o problema de muitas pessoas de receberem orientação e domínio e direção de Deus? Por que elas não se submetem? Porque elas não conhecem a Deus e a sua infinita misericórdia e bondade. Não conhecem. Ficam achando que Deus é um autoritário, um idiota, um babaca, que só quer mandar e um monte de gente fazendo entendeu? Acha que Deus é um cara que vai vir com um chicotinho pra te bater o tempo todo, cada erro seu. Por isso que as pessoas não se submetem a Deus, porque tem uma ideia completamente errada de Deus e tem essa ideia completamente errada porque não convivem com Deus. Não se relacionam com Deus. Porque quando você conhece a Deus, você se relaciona com Deus, você vê que ele não é assim. Ele não é assim. Isso é uma ideia mentirosa, safada, sem vergonha, de Lúcifer para te afastar de Deus. Porque ele sabe que se você chegar pertinho de Deus, Deus vai te contar toda a verdade, vai fazer você se sentir a pessoa mais amada do mundo e vai tacar um tapa na cara dele, de Satanás. É isso que ele faz. Então, por isso que você não domina sobre todas as coisas. Por isso que você não domina sobre todas as coisas. E o que eu quero que você entenda, para você saber se você está dominando sobre todas as coisas, Deus, ele usa as coisas naturais para nos explicar, para nos ensinar as coisas. Toda a terra manifesta a glória de Deus. Toda a terra ensina uma das características de Deus, coisas boas. Nós vemos coisas estranhas. Quando você vê lá no livro de Jó, quando Deus vai explicar para Jó, falar assim, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso e aquilo? E tem uma parte muito interessante que ele fala assim, Jó, o avestruz, que quando põe os ovos, pisa nos ovos que botou, quem criou fui eu. Sabe por quê? Porque Deus queria ensinar alguma coisa para mim e para você. Entende? Deus criou todas as coisas. E aí, quando você começa a olhar na natureza algumas coisas, você percebe essas coisas. Você conhece a árvore pelos frutos. Então, para você saber se você está dominando ou sendo dominado, é necessário que você observe os resultados, os frutos das suas escolhas, da sua vida. E é muito interessante no coaching integral sistêmico, que é a linha que eu sigo, é que a gente dividiu lá em 11 pilares. E a gente analisa a nossa vida por 11 pilares de forma sistemática, né, e sistêmica, nos entendendo como um todo, de uma forma holística, para facilitar o nosso entendimento que é limitado. Então a gente analisa a vida espiritual, nossa vida com parentes, que é a nossa família, a nossa vida conjugal, filhos, social, que é a nossa vida com amigos, com outros tipos de pessoas, nossa saúde, nosso transbordo servindo outras pessoas, sabe? A gente vê nossa vida intelectual, estudo, crescimento pessoal e profissional do ponto de vista intelectual. A gente analisa a nossa vida profissional em termos de carreira, empreendedorismo, business. A gente vê a nossa vida financeira, a gente vê a nossa vida emocional. Observa os frutos que você colhe em cada um desses pilares. Aí quando as pessoas olham, muitas das vezes também você não consegue dominar porque você entra num auto-engano, acha que é assim mesmo que são as coisas. Deixa eu te falar, as coisas não são assim mesmo. Se você está incomodado, se você tem um sofrimento dentro de você, é o Espírito de Deus, a sua alma gritando, falando, saia disso. Saia disso. Só que muitos de nós têm medo de passar pela dor do crescimento. Pela dor do crescimento. E deixa eu te falar uma coisa. O que acontece quando você não tem domínio sobre uma coisa? Crianças pequenas não dominam. Crianças pequenas são orientadas e dominadas, estão sob a responsabilidade dos pais. Adultos têm pelo menos uma pessoa que eles devem dominar, que são eles mesmos. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Domínio próprio. Se você não tem nem domínio próprio,
como é que você vai dominar sobre outras coisas? E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A sua responsabilidade não é necessariamente sair dominando 100% das coisas do mundo, mas existe uma pessoa que você deve dominar, que é a si mesmo. A si mesmo. E para você poder dominar sobre todas as coisas, a maior responsabilidade sua chama-se domínio próprio. É você dominar os seus impulsos destrutivos, suas ações tóxicas, é você dominar sobre todas essas coisas e os resultados das suas ações, os frutos que você vai colher, vão indicar se tem a ver com as ações da sua alma direcionadas pelo Espírito, que quer que você domine sobre todas as coisas, ou as ações da sua alma, as decisões da sua alma direcionadas pela sua carne, pela sua matéria, que vão gerar outros tipos de resultado. As obras da carne, elas são manifestas, relacionadas à imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, inveja, embriaguez, ciumeira, discussão, dissensão, facção, divisão. São obras manifestas, você consegue enxergar. E às vezes a gente acha que é uma coisa muito evidente, né? Que grita, que... Não, são coisas simples. É um olhar de desprezo, é uma indiferença. São obras da carne. Agora, o fruto do Espírito também é manifesto. Você consegue ver. Paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, amor. Esse é o fruto do Espírito em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Então, se você quer dominar sobre todas as coisas, a primeira coisa que você precisa identificar esse é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Você tem esse mandamento. Ah, Camila, não é pra mim, é pra você também. Ah, Camila, mas eu trabalho pros outros, também é pra você. Ah, Camila, eu sou muito jovem, Jeremias, pra você também. Pra todos nós. Aceita isso. Dominar sobre todas as coisas é pra todo filho de Deus. Todo filho de Deus. Isso é herança de Deus pra nós. A terra é uma herança de Deus pra nós. É uma herança de Deus pra nós. Segunda coisa, você vai tomar a sua decisão se você vai ser guiado pela carne e pelo Espírito. Quem atua pela carne, quem atua pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Quem atua pelo Espírito, o Espírito traz vida. Você vai decidir que lado que você vai ouvir. Camila, eu quero ter vida, eu quero ter domínio, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Simples, simples. Mortifique cotidianamente a sua carne. Mortifique cotidianamente a sua carne. E envolva-se com o Espírito de Deus. Aprenda dele o que é o domínio. Camila, existem regras de domínio, meu amigo? A Bíblia, ela traz várias orientações de sabedoria. Só que se você ler a Bíblia, você vai ver que tem horas que parece que um bipolar escreveu ela. Porque ela diz coisas muito diferentes, em lugares diferentes, e você fica doido. Então, como é que resolve? Não dá para eu fazer isso sozinho? Não. Não dá para você fazer isso sozinho. O domínio da terra, ele é um domínio feito pelo Espírito Santo de Deus, te guiando e te orientando passo a passo. Sabe como que você domina? Sendo muito pequeno, diante de Deus. Diante de Deus. É você virar para Deus e falar assim, eu não consigo fazer isso sozinho. Não sei fazer isso sozinho. Se você não estiver me orientando, eu não vou conseguir. Eu não sei o que está lá na frente. Eu sou uma ovelha. O Senhor falou que nós somos como ovelha. Davi falou que nós somos como ovelhas e o Senhor é nosso pastor. E eu sei que ovelha é míope. Ovelha não consegue enxergar lá na frente. Então, se Deus não te orientar, não dá certo. Não dá certo. Pergunte para todas as pessoas que têm domínio. Domínio em todas as esferas. Corpo, alma e espírito. Porque tem gente que tem domínio sobre a terra? Tem, mas vai direto pro inferno. Não tem domínio espiritual nenhum. E tá, bom, é uma escolha, tá tudo bem para elas, né? Se elas querem isso, tudo bem. Mas se você quiser dominar nas 3 esferas, é isso que você precisa fazer. Nossa, Camila, é simples assim? É simples assim. É simples assim, né? Eu, inclusive, atualmente, meu Deus, assim, Deus falou pra mim que ele ia me exigir um pouco mais de mim, porque ele quer me levar para outro nível. Agora eu quero te falar, a vida é como se você jogasse um videogame, existem fases na vida. E existe aquela primeira fase, a segunda fase, até você chegar no poderoso chefão. É necessário que você passe por todas as fases. E não tenha medo de crescer. Não tenha medo de crescer. O que acontece? Tem horas na sua vida que você chega numa fase, você dominou ela, e você não quer passar para a fase seguinte porque você não conhece.
É claro que na fase seguinte tu vai errar, tu vai cair, tu vai dar com a cara na parede, tu vai tropeçar. É lógico, você não conhece. Você ainda não domina sobre aquilo. Mas Deus não quer que você pare na fase de domínio agora. É daqui até a eternidade, meu amigo, até você ir embora. Então larga de ser medroso, larga de ser covarde, sabe? Larga. Eu sei que dói às vezes ouvir isso, mas é verdade. Sabe? Mete o peito pra fora e vai fazer o que precisa ser feito. Cresce. Você só vai conseguir dominar sobre todas as coisas se você crescer. Se largar de ser menino, deixar pra trás as coisas de menino. Até quando você vai continuar sendo menino? Criança. Domina sobre o que você está dominando agora e vai para a fase seguinte. Tem até uma pesquisa de alunos que jogam xadrez, campeonatos de xadrez, que tem uns que não vão para níveis superiores porque eles querem permanecer campeões onde eles estão. Beleza, você vai ficar dominando sobre coisas pequenas. Coisas pequenas, eu vejo isso no universo empresarial o tempo todo. Pessoas que não conseguem crescer as empresas porque elas querem ficar só nas áreas de domínio dela. Não. Você vai perder o controle quando você crescer. Lógico, você não conhece todas as coisas. A chance de você errar é muito maior que a de acertar. Como se fosse o alvo. Você acertar o centro do alvo é muito mais difícil de primeira do que você acertar todo o alvo. Você vai errar mais vezes do que acertar. Tá bom? Então é simples assim, gente. Viver é simples. É simples. Sempre foi simples. É viver debaixo da orientação de Deus. Por que é complicado? Porque Satanás, ele planta uma mentira e fala: é isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza? Ele disse para você não pegar nenhuma das frutas da árvore do jardim? Deus tinha falado para comer de todas, menos de uma. O que Satanás fala? É isso mesmo, ele falou para nenhuma, já querendo causar confusão. E aí quando a mocinha, a Eva, explica de uma forma equivocada, que ela falou que não era para comer nem tocar, Deus não tinha falado sobre tocar, aí ele vira e fala assim, não é isso que ele disse não, ele disse ele está dizendo isso com outras intenções. Outras intenções. Então Satanás é um safado, é um nojento, que fica mentindo para mim e para você. E você decide em quem você ouve. Deus está falando, é simples, é simples. Domina, me segue, me ouve, eu vou te orientando passo a passo. Você não vai saber toda a história, todo o percurso, não vai, é comigo, para você aprender a confiar em mim e vamos de mãozinhas dadas. E conte comigo que eu tô contigo, vai sem medo, pode ter coragem, pode ir que eu tô contigo. É muito mais fácil. Era muito mais fácil, é muito mais fácil para Moisés ter batido o cajado no mar, pô, e aquilo ali aberto, ele atravessado, e muito mais difícil ter dado a volta pelo mar. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Muitas vezes você quer fazer o mais difícil por falta de confiança em Deus. Porque é simples assim, Moisés, anda, agora bate aí no mar. Pá, bateu, abriu, passou e ainda matou todos os inimigos de uma vez. Simples. Simples assim. Ah, mas eu não preciso me matar, me acabar para ir pro céu. Não, Jesus já fez tudo. Simples assim. É só aceitar ele. O que mais que eu posso dizer? É isso. Eu não posso mentir, é Deus, é Deus, basta a gente aceitar, entendeu? Então, quer dominar sobre as coisas? Acredita em Deus, mortifica essa carne, anda com o Espírito e cresça, tá bom? Cresça todos os dias, não tenha medo. Muitas vezes você não tá precisando de milagre, tá precisando passar pelo processo. Tá joia, meus queridos? É isso, obrigada pela audiência, eu já percebi umas coisinhas acontecendo aqui, mas tamo junto, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Grande beijo.